Tem um fato que a gente queria explicar aqui para você, é o seguinte. O que explica a grande votação dos candidatos que até então, totalmente alheia à política, receberam grande votação? Vou dar 2 exemplos. A mãe da Isabela Nardoni, Ana Carolina Oliveira, foi eleita vereadora em São Paulo com uma votação muito grande. No Rio de Janeiro, o pai do garotinho, do Henri Borel, que foi assassinado, o Lenel Borel, também teve uma grande votação no Rio de Janeiro. Então a pergunta é, no caso como esse, a escolha é fundamentalmente de ordem emocional? A antropóloga social e professora da faculdade aqui de São Paulo, da FECESP, que é a professora Isabela Calil, ela está aqui conosco. Professora, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Oi, Heródoto, bom dia, é um prazer. Igualmente. Professora, como é que se explica, então, casos envolvendo, então, morte de 2 crianças e os seus pais eleitos vereadores? Acho que nesses casos a gente tem que pensar 2 coisas. A primeira é que esses pais, eles ganharam muita visibilidade por ser, enfim, um caso em que teve muita repercussão na mídia. Então, são nomes conhecidos. E nomes conhecidos têm uma relativa vantagem em relação a outros candidatos. Porque as pessoas, enfim, passam a sensação de que elas conhecem, enfim, é uma pessoa que tem muita exposição na mídia, então tem a dar a impressão de que para o eleitor é alguém que é próximo. Então, essa é uma coisa. A outra é que, nos 2 casos, são pessoas que estão envolvidas em questões que estão lutando por justiça, né? Estão tentando fazer justiça em relação a uma violência que aconteceu com seus filhos, uma violência extrema nesse caso, né? Então, pode dar a sensação para o eleitor de que são pessoas que vão lutar uma agenda que é uma agenda de justiça, uma agenda que são pessoas que conhecem o sofrimento e que poderiam responder aos sofrimentos, aos anseios e responder às violações de direitos e injustiças do eleitor. Compreendo. Agora, o critério, então, deixa de ser político-partidário. Ele é fundamentalmente emocional, ou não? Eu acho que ele deixa de ser político-partidário nesse sentido, mas isso também não é exatamente uma grande novidade na eleição, principalmente em cargos como vereadores, mas é uma mistura entre elementos que são elementos afetivos, então relacionados principalmente a casos que mobilizam os afetos, que mexem com as pessoas, né, que causam indignação, e um misto de racionalidade também, porque nessa equação a gente não pode tirar a parte racional, que seria de olhar para essas pessoas e pensar, bom, essas pessoas elas lutaram pelos seus filhos, então isso significa que elas estão doando sua vida por uma luta, por uma causa, e podem eventualmente reverberar nessa luta por justiça de uma maneira mais ampla. Então é um misto entre racionalidade e afetos. Professora Isabela Calil, não é do seu tempo, mas, por exemplo, eu me lembro quando o boxeador Éder Joffre, por ter ganho o título mundial das categorias, foi eleito vereador em São Paulo. Me lembro do Mário Américo, você talvez tenha ouvido falar alguma vez, que era massagista da seleção brasileira de futebol, também foi eleito vereador em São Paulo. Então, são pessoas, vamos dizer assim, que vieram de fora do mundo político, depois fizeram parte dele, obviamente, mas em outras atividades, geralmente como esportista, ou na época, imagine, Mário Américo era massagista, tinha sempre a participação nas áreas esportivas, mas foi eleito também vereador na cidade. A gente tem outros exemplos além desses, né? Por exemplo, no caso do Romário, no caso do Tiririca, a tentativa, inclusive, há um tempo atrás, né, há bastante tempo, em 89, de viabilizar a candidatura do próprio Silvio Santos. Então, isso volta até para o primeiro elemento que eu falei, que é o fato de que, para o eleitor, principalmente, enfim, eleições, cargos diferentes têm lógicas diferentes. Então, a forma como a gente escolhe presidente não são os mesmos elementos, não é necessariamente a mesma lógica que a gente escolhe vereador. Mas, principalmente para cargos como vereadores, que são cargos que exigem uma proximidade maior, a ideia de é muito comum, né? Eu conheço esse vereador, ele vem no bairro, ele está presente aqui, eu já cumprimentei a mão dele, enfim, eu o conheço. Principalmente nesse caso, você vai ter esse fator que é o fator intimidade. E essa ideia de intimidade, ela pode ser real ou não. Então, por exemplo, é muito comum pessoas que acompanham atores, uma novela,
E aí a pessoa está andando na rua, a gente vê isso sempre, né? A pessoa está andando na rua e ela às vezes pode ser ou amada ou odiada pelas pessoas na rua, como se ela fosse o personagem. E as pessoas sentem que, de uma certa maneira, elas conhecem aquele personagem, que é fictício, que nem existe de fato. Mas, por consequência, conhece aquele ator ou aquela atriz e atribui a essa pessoa determinadas características. É uma pessoa simpática? Ela não é simpática? Enfim, e coisas que elas muitas vezes não têm lastro de fato na realidade. É uma impressão que as pessoas têm de proximidade pela exposição da imagem dessas pessoas. Então isso pode acontecer também. Agora, claro, pessoas públicas tendem a estar mais expostas. E muitas vezes suas ações são mais visíveis. Então, às vezes, sim, o eleitor pode ter a impressão de conhecer, porque de fato tem mais elementos sobre essas pessoas e consegue dizer alguns elementos de características de personalidade, de projeto, etc. Inclusive, muito mais do que um nome, nesse caso, de que alguém que ela nunca viu que está na urna eletrônica ou na célula, né, antigamente. Perfeitamente. Professora, muito obrigado. É um prazer, obrigada, bom dia. Nós que agradecemos a professora Isabela Calil, que é antropóloga e professora da Escola Sociologia e Política de São Paulo. Daí estão explicações interessantíssimas de como que algumas pessoas... Temos dois casos, o caso da mãe da Isabela Nardoni e o caso do pai do Henri Borel. Os dois foram eleitos vereador, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro.